Professora, tudo bem? Oi, vocês estão me vendo e me ouvindo? Estamos sim, estamos sim. Uau! Bom dia, bom dia. Estou te chamando de professora, mas você é professora? Não, é doutora, né? Eu sou também professora, Ah, então tá? ótimo, chamei certinho. É, é. E aí, tá tudo bem? Vamos Tudo bem, começar tudo bem. esse tema árduo, difícil, espinhoso, É isso aí, vergonhoso. começa nessa Ninguém conversa. quer mexer nisso, né? É isso mesmo, Ana. Por isso que a gente precisa aqui da participação, né, de você, de outras especialistas que têm vindo aqui, para desmistificar esses temas, esclarecer aqui para a gente, ponto a ponto, dessas leis que surgiram aí, e muitas delas, né, muitas e muitas vezes usadas em detrimento das mulheres. Então, gostaria, Ana, que você começasse explicando para a gente o que é a alienação parental e de onde surgiu esse termo. Tá. Conta pra É, a gente pensa que quando varre a poeira para baixo do tapete, ela sumiu, ela continua lá, embaixo do tapete, né? gente. E essas coisas que são reprimidas, que viram tabus, né? Elas acabam fermentando. É como se fosse um vulcãozinho que vai só crescendo e uma hora explode sem dó nem piedade. Alienação parental é um termo, não é conceito porque não tem cientificidade, é um termo que foi inventado por um médico generalista americano, ele não tem nenhum registro como psiquiatra em nenhuma das academias, nenhuma das associações de psiquiatria dos Estados Unidos. Ele não fez curso de psiquiatria, ele é médico generalista, e ele prestava serviço voluntário às quintas-feiras num serviço voluntário que a universidade e a faculdade de medicina prestava para a população, e ele então usava esse serviço para fazer trabalho voluntário, né? Ele também não foi professor da Universidade de Colômbia, título que ele se dá, que, enfim, deram para ele, falam como se ele fosse professor da Universidade de Colômbia. Ele não foi. Depois ele até ganhou umas condecorações, umas coisas assim, mas ele não era professor concursado, né? nem convidado. O Gardner, então, começou a ser procurado por muitos homens que tinham sido acusados, né, de terem praticado abuso sexual intrafamiliar. E ele, então, passou a fornecer laudos, né, incriminando a mãe, né, dizendo que a mãe tinha inventado, né, um abuso sexual na criança, que tinha incluído na cabecinha da criança, coisa que também não tem nenhuma ciência, porque isso também é impossível. Vou explicar depois. Então, ele fornecia esses laudos, né? Ele forneceu laudos principalmente para celebridades americanas que foram acusadas de pedofilia, né? Intrafamiliar, principalmente. E ele conseguiu inocentar muitos, então ele acabou por ganhar uma fama e ganhar muito dinheiro, diga-se de passagem, e ele então começou a escrever sobre isso e fez essa engenharia, né? Ele diz no livro dele, ele fala claramente nos livros dele, aliás, uma curiosidade, o Gardner, eu tenho o livro dele, tá? Ganhei do jornalista Tomás Chiaverini, fez uma matéria excelente lá atrás e depois fez uma outra matéria, um podcast na Rádio Escafandro, que também vale a pena a gente ouvir. Mas ele diz aqui nesse livro, né, e os livros dele não tem, nenhum livro dele tem prefácio. Por quê, Rebeca? Porque ele não passava nada do que ele escrevia para os pares dele.
Ele não apresentava em lugar nenhum, ele não ia em congresso, ele não apresentava como trabalho científico, ele não publicava nas revistas científicas, ele não fazia nada disso. Ele juntava tudo, ele publicava na sua própria gráfica e ele vendia, né? E assim ele foi ganhando notoriedade, né? O Gardner, ele também se inspirou na escala do Kinsey, não sei se vocês conhecem a escala, mas é a escala da sexualidade da criança. Com a guerra, né, muitas crianças ficaram abrigadas e sem ninguém para olhar por elas, e elas serviram como cobaias para experiências. E o Kinsey fez uma experiência em que ele afirmava que uma criança, um bebê, chega ao orgasmo desde o primeiro dia que nasce. E aí ele contou quantas vezes um bebê de 3 meses chegava ao que ele chamava de orgasmo, masturbando as crianças, né? Porque as crianças nessa idade não conseguem se masturbar, né? Então, aos 6 meses, aos 2 anos, aos 7 anos, enfim, ele fez a escala toda de quantas vezes por dia uma criança é capaz de atingir o orgasmo. O Gardner se inspirou também nessas experiências do Kinsey, né, na escala da sexualidade da criança, né, e que até hoje anda por aí, tá? Então, para justificar que a criança teria, então, esses desejos sexuais, porque ela tinha esse impulso sexual, né, de procurar a satisfação sexual desde que nasce. Então, o Gardner fez essa engenharia aí da alienação parental. Primeiro ele chamou de síndrome da mãe maliciosa, mas aí ficou muito escancarado, muito na cara, então ele mudou para síndrome da alienação parental. Essa síndrome nunca foi reconhecida, né? Nunca ganhou um CID no Código Internacional de Doenças, porque não é possível você detectar, né, uma síndrome, né? E o que é definido na nossa lei está definido, né? Seria uma campanha que também foi escrito tudo no feminino, mas depois eles consertaram ali um pouquinho. Então, que um dos genitores, porque antes era a mãe, né? Um dos genitores faz contra o outro para afastar o outro. Então, a justificativa é que as mulheres são invejosas, rancorosas, vingativas, loucas, histéricas, então elas inventam isso por ocasião da separação. Eu quero fazer só um adendo aqui. Por que na separação as crianças falam dos abusos, relatam os abusos? Não é a mãe que bota na cabeça da criança, né? Até porque a criança tem uma memória e uma aquisição de conhecimento que é via raciocínio concreto. É preciso a gente não esquecer isso. Quem estudou mesmo livro, sabe disso. O desenvolvimento cognitivo, na infância, ele é através do raciocínio concreto. A criança precisa ver, pegar, sabe, experimentar para poder adquirir aquele dado. Então, o que o Gardner dizia é que a mãe bota na cabeça da criança como se fosse um chipzinho, né? Bota o chip na cabeça da criança dizendo que o pai abusou dela. E aí você não explica, por exemplo, como que uma criança com 4 anos de idade descreve, né, uma imagem de ereção e de ejaculação se ela não tem ideia, ela não tem nenhum conhecimento e nem porque não tem experiência, né, não viu, não pegou, em princípio, não deveria saber da ereção e da ejaculação. Para ela, o órgão sexual masculino faz xixi, faz pipi, só, né? Então, ela não pode descrever uma coisa que ela não experimentou.
Se ela experimentou, ela descreve. Ela desenha, ela encena com os bonecos, ela repete aquilo, lhe mostra com detalhes, fala, acrescenta mais alguma coisa quando ela vai lembrando. Então, isso é que é realmente a prova do que aconteceu. É a palavra, é o testemunho da criança, que é preciso a gente saber escutar. Porque escutar já procurando uma contradição da criança, isso não é escutar. Isso é perseguir a criança. Ana, um segundinho, desculpa te interromper, só para fazer uma notícia aqui relevante, importante, porque a Ana teve um problema para entrar na nossa conversa. Eu também senti que a coisa aqui andou vacilando e, de fato, a gente está ou esteve em meio a um apagão praticamente nacional. Então, nós tivemos vários estados e cidades e estados sem energia desde 8h20 da manhã, em vários estados ainda continua-se sem energia. Então, tem relato aqui no Distrito Federal e em pelo menos 10 estados, como Piauí, Bahia, Acre, Amapá, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Santa Catarina e Paraíba. Não há, até o momento, mais explicações por que rolou esse apagão, mas o fato é que nós tivemos um apagão agora cedo. Chegou uma nova membro aqui, Rebeca. Chegou nova membro, exatamente. Deixa eu ver. É a Fabiana Chaves, né? Eu estava lendo o comentário dela aqui, por isso que eu perdi o tiquezinho de nova membro. Seja muito bem-vinda, Fabiana. E ela comentou aqui para gente, olha, era só o que faltava para eu me tornar membro da Fórum. Vocês entrarem para a luta contra a lei da alienação parental. Salve, Ana e Ancarelli. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Obrigada pela participação e companhia. Obrigada, Fabiana. Obrigada. Desculpa, é uma luta muito dura. Vamos lá. Me interrompam, por favor, porque eu tenho um monte de coisa para falar. Então, eu vou falando. Me interrompam. Fala. Não, então, você está falando... Então, este é um termo inventado por este Richard Gardner, lei, essa alienação parental, é um termo que não existe na ciência, que não está colocado e que surge como para tentar livrar a cara de pais, avós, primos, tios, irmãos, homens, né, que praticam incesto nas famílias, é isso? Isso. O Gardner dizia que o incesto não traumatiza, que o incesto é benéfico para a criança, porque torna a criança... da prática do incesto? Hein? Ele era um defensor do incesto? Ele escreve. Na página 24 e 25 deste livrinho aqui dele, né, ele diz: as atividades sexuais entre adultos e crianças, só essa frase, vamos fazer uma pausa. As atividades sexuais entre adultos e crianças. Quais são essas atividades sexuais que existem entre adultos e crianças? Quer dizer, ele já está se referindo ao incesto, né? Então, ele diz que elas são benéficas para a criança, está escrito, são benéficas para a criança, elas são uma prática que faz parte do repertório natural da sexualidade humana. Repertório natural da sexualidade humana. E que elas vão ajudar a criança a ficar mais sexualizada e a ansiar por experiências sexuais que redundarão na garantia da espécie. Tá? Ele escreve isso, página 24 e 25. Nossa Senhora. Entendeu? Então, ele defende... É importante dizer, não é que nós estamos falando de um sujeito lá de Marte que escreveu, não. Nós estamos falando de um sujeito que é o inspirador da lei de alienação parental. Eles hoje tentam dizer que não, né? Mas é ele que inspira a lei. A tendência é dizer que não tem nada a ver com Gardner, mas como não tem nada a ver com Gardner? Se foi ele que defendeu essas posições, né? Então, é impossível você separar Gardner da lei de alienação parental. Gardner é o eixo da lei.
né? E essa questão do incesto é uma questão muito presente nas famílias? Sim, sim. Principalmente se você não tem claro, né, que o incesto, ele obstrui a evolução humana, porque a interdição do incesto foi um marco civilizatório nosso. É a regra, é a lei básica. A gente só adquire civilidade se a gente tiver o incesto interditado. Porque senão você não tem, né? Como a gente tem aqui muitos casos no Brasil, quer dizer, é pai, mas é avô, é tio, mas é pai de uma criança. Quer dizer, não há definição, né, dos lugares, das funções, dos papéis familiares. A família é uma organização muito importante para a gente. A família é muito organizadora da evolução, do desenvolvimento de uma criança. Uma criança precisa de figuras familiares, né? No início de 0 a 7 anos, ela necessita muito da figura materna, tá? E depois ela vai abrindo isso, à medida que o desenvolvimento cognitivo dela vai se ampliando, ela vai abrindo para outros espaços de figuras familiares. E até não familiares que ela adota como sendo uma ligação praticamente familiar. Isso é muito bom, é muito saudável, tá? Para toda criança. Desculpa te interromper. Ainda entrando, né, nesse assunto da pedofilia, trazendo para um contexto mais político-social, né, aqui do Brasil. Por que a extrema-direita fala tanto dessa questão da pedofilia, né, acusa as escolas, acusa os espaços fora de casa, mas se recusa a abranger essa discussão para o âmbito familiar? Né, a gente tem dados aqui de 8 em cada 10 crianças, 8 em cada 10 casos de estupro em âmbito familiar. Como que você avalia essa questão? Olha só, a pedofilia é um desvio de caráter. Na verdade, o pedófilo, ele não é doente, não, tá? Ele não é doente, né? Ele é criminoso. É um desvio de caráter que chega a habitar mentes que têm ausência mesmo de caráter, né? Tem uma precariedade muito grande de caráter. Então, a pedofilia, ela é uma menina dos olhos, e hoje em dia ela é muito rentável, ela virou ouro, né? E ela é exatamente essa coisa de querer politizar, né? Bota para a extrema-direita, bota para a esquerda não quer isso, a direita quer aquilo, a direita é que protege a criança, a esquerda diz que a criança é do Estado, enfim, as coisas são interpretadas de uma maneira que as pessoas esquecem. A questão do abuso sexual, da pedofilia, do incesto, é suprapartidária. Não existe direita, esquerda, extrema isso, extrema aquilo, em cima, embaixo, não existe. A criança não tem partido, né? A proteção da criança é a essência da questão. Tanto faz, eu, por exemplo, na minha luta, eu frequento gabinetes, eu só faço restrição para alguns eu não transponho a porta, né? Mas eu frequento gabinetes em Brasília de A a Z. Porque é preciso que as pessoas entendam o que está sendo praticado, o que nós estamos mutilando crianças que vão ser os nossos dirigentes ali na frente. E são crianças que ficam presas nesse circuito da opressão, porque eles vivem uma situação de oprimido de oprimidas durante a infância, e depois eles não conseguem sair dela. E quando saem para outra ponta da gangorra, sai para ser opressor. Então, isso é muito desastroso para uma sociedade. Isso mata
o futuro da sociedade, não é só da criança, é da sociedade. Porque a criança vai ser alguém nessa sociedade. Ou se ela não conseguir, se ela ficar muito mutilada, muito danificada, ela vai ser um peso para essa sociedade. Porque ela não vai conseguir trabalhar, ela não vai conseguir produzir, ela não vai conseguir nada. Ela vai ser um distribuidor de mal. Então, ela vai ser um peso para a sociedade. E ninguém quer ver isso. Porque hoje a gente tem uma indústria de pornografia infantil que faz trabalho escravo de bebês. São produzidos vídeos dentro de casa, porque criança não fala com aliciador na internet, né? Vamos combinar que uma criança de 6 meses, ela não frequenta a internet, né? E como é que ela está lá nos vídeos de pornografia infantil? Né? Então, é preciso a gente pensar um bocadinho, são coisas lógicas. Não foi a mãe que ficou com raivinha do pai. Não, está ali. Então, gente tem uma verdadeira epidemia de estupro. Exatamente. O de Segurança relatou 74 mil casos de estupros, mas o índice de subnotificação é absurdo, chega a 90%. Fala-se, estima-se que Exatamente. 1 milhão por ano. O índice de subnotificação é enorme. E o que alimenta isso? Né? Essa epidemia, né? Isso é uma pandemia, praticamente. Então, o que alimenta? O que alimenta é a falta de regra, é a falta de punição, né? A gente hoje tem um olhar benevolente, completamente benevolente, e há uma tendência a buscar um conceito de que o pedófilo é uma pessoa doente. Uma vez que isso foi estabelecido, está sacramentado mais ainda, né? Porque é como alcoólatra, você não pode demitir, você não pode mandar sair de casa, não pode não sei o quê. Então, sabe, é preciso tratar e aceitar aquele doente. A criança não pode ter contato com seu agressor sexual. Mas nós temos um entendimento jurídico de que, sendo pai, é obrigado que a criança tenha convivência com ele, quando, na verdade, você está aprofundando o abuso, né? Você está revitimizando. Mas vai ter uma terceira pessoa, ele não vai abusar. Não precisa. Gente, olha, de uma, sabe, eu diria até de uma estupidez você achar que a presença de uma terceira pessoa vai garantir para a criança que vai ficar tudo bem. Não, não vai. E essa é uma questão crucial da lei de alienação parental, que, sob a justificativa de que os pais são prejudicados, o que você tem no Brasil são sentenças aos milhares que fazem com que as crianças sejam obrigadas e continuem a conviver com pais estupradores, né? Tem estatística? Mauro, pior do que isso. Existe uma quantidade enorme de sentenças que condenam a mãe por alienação parental e entregam esta criança em guarda unilateral para o seu agressor sexual, para o seu abusador. Ele passa a criar essa criança. Ele tem de brinde o seu objeto de perversão. Ele ganha legitimamente. É legalizado isso. Isso é uma coisa das mais monstruosas que nós fazemos. Porque, na dúvida, proteja-se a criança. Não provou. Não provou porque não está escutando devidamente a criança, porque a criança está falando, desenhando, encenando, fazendo tudo, né? Dando detalhe, dando o local, descrevendo o que estava acontecendo, não sei o que.
ela dá tudo. Se você souber escutar, se você tiver ouvido técnico, você entende o que aconteceu. Mas a voz da criança é desqualificada, porque olham a criança como se ela fosse um robô, né? E hoje tem uma consequência disso, que a mãe fez uma lavagem cerebral e botou esse chip na cabeça dela para ela relatar uma coisa que não aconteceu. Então, ela já sai dali como mentirosa, como não é sujeito de direito. Está lá escrito, mas não é, né? Ela é mentirosa, ela é fantasiosa, ela não sabe o que é fantasia e o que é realidade. Ela tem fantasia, porque lá pela escala de Kinsey, ela tem fantasia. Então, pela escala de Kinsey, é aquela dos orgasmos. Então, o que acontece é que a justiça, ela é parcial demais e ela está sendo realmente muito injusta com as crianças. Uhum. Ana, porque é o seguinte, pelo que eu tenho lido, este Richard Gardner era um tremendo de um picareta criminoso, né? Picareta do ponto de vista intelectual, né? E um criminoso, tanto que ele suicidou-se. Ele suicidou-se se esfaqueando, porque o FBI começou uma investigação e que comprovou que ele mesmo era um pedófilo, né? E aí ele acabou suicidando-se. Agora, por que é que esta construção, tão evidentemente à margem da ciência, adquire característica de ciência? Esses defensores, olha, gente, o que tem de juiz, juíza, promotor, promotora, psicólogo, psicóloga, defensor da lei de alienação parental e fazendo como o Gardner, né? Ganhando dinheiro, muito dinheiro com a lei de alienação parental, é uma barbaridade. Como é que um negócio desse ganha status de ciência, Ana? Pois é. No Brasil, a gente sofre de xenofilia, né? Tudo que é estrangeiro é melhor do que nós, né? Do que o nosso. É muito melhor, sempre. E o lobby desse termo alienação parental, ele é muito forte, porque ele tem um tentáculo com o crime organizado da pornografia internacional de crianças, tá? E esse é um dos crimes mais rentáveis. Falam que está em segundo lugar, falam que está em terceiro lugar, que o produto criança pornográfica é o mais rentável. Está batendo com cocaína e com arma. Está batendo, tá? Então, evidentemente, existem interesses econômicos grandiosos. Um vídeo de bebê sendo estuprado no seu bercinho custa 50 mil, 60 mil, 80 mil, dependendo da performance ali, né? Então, é vendido assim, tá? Você encontra na Deep Web organizações, né, que orientam pais a estuprar sem deixar rastro, orientam pais a usar certas medicações para diminuir as possíveis, né, marcas, não só físicas, mas marcas psicológicas também de memória, né? Então, tem toda uma orientação, né? Existem grupos formados por médicos que orientam a dosagem para cada idade, que deve ser ministrada de tal medicação, de tal isso e tal aquilo. Então, isso tudo, né, é uma indústria, na verdade. Né? Exato. E no Brasil, a gente sabe, a coisa da modinha, ela pega, né? Ninguém vai atrás. Vê na internet, então, agora, né, doutor Google, não sei o quê, e fica assim, entendeu? Na verdade, alguém falou aqui, eu queria
aproveitar o comentário. A lei de alienação parental, que apareceu em 2010, quando a Joana Marcenal estava morrendo, né? E foi a primeira vítima letal de alienação parental, ainda não tinha lei, mas já se usava esse termo. Então, a mãe dela foi afastada por 90 dias, não podia nem falar no telefone com a menina, e ela foi entregue para o pai. E ela morreu antes dos 30 dias que ela estava com o pai, tá? Então, a lei de alienação parental surge em 2010, nem isso freou a lei. A lei passou, teve uma única audiência pública que não foi divulgada, só tinha uma pessoa que se pronunciou, que era uma pessoa do CFP, na época. O CONANDA não foi ouvido, nenhum órgão, nenhuma sociedade civil, nada foi ouvida, passou direto, né? Lei Jabuti daquela braba mesmo. E o que aconteceu? Em 2010, porque em 2006 a gente teve a Lei Maria da Penha, que foi uma lei que trouxe uma garantia, né, de reação à violência praticada contra a mulher e que estendeu essa violência, que antes a gente achava que violência contra a mulher era sempre o olho roxo. Não, tem a violência psicológica, tem a violência patrimonial, tem a violência moral, tem as formas de violência foram multiplicadas, né? Agora a gente precisava incluir a violência vicária, que é aquela violência que você nomeia um procurador, né? Alguém que vai praticar a violência no seu lugar, e você fica a cavaleiro, né? A justiça, por exemplo, está praticando violência vicária contra as mães, porque elas estão tentando proteger seus filhos e as crianças. Agora, Ana, desde que nós começamos a falar sobre esse assunto, né, da lei, muitos dos nossos seguidores aqui da nossa comunidade falam sobre a constelação familiar, né? O Mauro citou essa questão da pseudociência e tem essa história da constelação familiar. Como que a constelação se beneficia da alienação parental ou vice-versa, né? Se existe essa relação, e por que a prática é considerada tão perigosa por quem não a defende? Olha só, a constelação familiar é outra pseudociência que é perigosíssima e que foi aceita, entrou também de Jabuti, né, na justiça, no sistema de justiça, no sistema educacional, no sistema SUS. A constelação familiar é uma prática que o Hellinger, que foi o seu criador, que é muito parecido com o Gardner, sem nenhuma ciência, sem nada, ele instituiu uma prática em que há uma mistura, ele pegou emprestado, deu uma surrupiada, né? Na física quântica, a gente tem a Gabriela Bailas, que é doutora em física quântica, e que ela afirma com todas as letras que não existe aquele tipo de procedimento que é dito na constelação familiar. Então, o que a constelação familiar, resumindo, faz? Junta, né, porque, claro, né, veio como uma possibilidade de diminuir as pilhas de processos em cima das mesas dos juízes, que eles nem conseguiam mais olhar quem estava do outro lado. Então, a constelação familiar junta num salão, dentro do fórum, dos fóruns, um monte de gente, né, para constelar. Quem é o constelador? Qualquer pessoa pode ser constelador. A gente tem notícia de que tem um grande constelador, que era cabeleireiro, nada contra, né, os cabeleireiros, mas um cabeleireiro não pode mexer com a emoção das pessoas, e emoções
tão básicas, tão fundamentais, sabe? Porque, na verdade, o que acontece? O abuso sexual, por exemplo, o incesto, vai para a constelação. O juiz sugere, antes era obrigado, agora eles, né, amenizaram um pouco, sugerem, mas quem vai não seguir uma sugestão, porque fica como prova de alienação. Se você disser, eu não quero fazer, tá vendo como ela é alienadora? A mãe é alienadora. Prova é isso, ela se negar a fazer a constelação. Então, na constelação, junta aquele bando de gente, e aí a pessoa, a vítima, né, vai lá para o centro, para um lugar que eles chamam de espaço de vibração, de receber vibrações morfogenéticas. Não me pergunte o que é morfogenética, porque eu não sei definir, porque não existe isso, tá? Então, as vibrações morfogenéticas acontecem naquele espaço ali, delimitado pelo constelador. O constelador não precisa ter feito faculdade de nada, pode ser qualquer pessoa, tá? Faz um cursinho de um final de semana ou 2 e vira constelador. Entra na lista dos consteladores e passa a receber pedidos para fazer constelação. Então, aquela pessoa fica ali, o constelador sai escolhendo no meio das pessoas quem vai ser o pai, quem vai ser a criança, e bota ali, né? E põe em umas posições, né? Isso inclui também cavalos. Sim, cavalos. Existe uma consteladora em São Paulo que usa cavalos de raça, que leva as pessoas ao estábulo, né, onde ela tem cavalos de raça, e os cavalos é que vão ser esses personagens da família, tá? Então, a pessoa fica ali e o constelador começa a interpretar e a receber essas vibrações morfogenéticas, né? Quando ele recebe essas vibrações, ele procura, na linhagem da mãe, sempre da mãe, um antepassado que pode ser da 2ª, 3ª, 4ª, 5ª geração acima, e que foi alguém, um predador, um estuprador, sabe, lá na Idade Média, e que ninguém na família nem tem notícia, mas o constelador recebe esse telegrama, né, morfogenético, e aí ele esclarece. Na verdade, a mãe está praticando um ato errado porque ela está acusando aquele pai, quando, na verdade, o pai está apenas encenando o que um antepassado dela fez de errado e que, então, quebrou a corrente de elos, porque a vida é uma corrente de elos de amor. Então, se ele não foi aceito lá atrás, se ele foi preso, se ele foi morto, linchado, sei lá o quê, quebrou essa corrente de elos do amor. Então, a mãe, nesta hora que o constelador esclarece, segundo ele, né, o que aconteceu, quem era o verdadeiro estuprador, né? Então, a mãe vai pedir perdão para o pai, de preferência de joelhos, tá? Então, isso não é brincadeira, gente. Isso não é teatrinho de escola fundamental. Isso você está mexendo com coisas muito graves. As pessoas podem enlouquecer nesse momento e não tem nenhum competente ali para administrar uma situação dessa. Isso é publicado. Existe um termo de confidencialidade que as pessoas assinam, mas todo mundo está sabendo, passa a saber. Quer dizer, quebra-se, inclusive, conceitos éticos fundamentais, tanto de psicologia quanto de justiça. Você não pode divulgar. Não é segredo de justiça? Isso também tem que ser segredo de justiça. Então, a constelação familiar esculhamba geral. Fala, Mauro.
Não, essa questão da constelação familiar realmente é um contexto. É importante entender que você tem um contexto que se estrutura a partir da alienação parental, que é como diz a Janja, é um verdadeiro suco de misoginia, né? De perseguição Isso, às mulheres. isso. Para encerrar, nosso horário já deu. Eita, Ana, eu queria a gente falou aqui do sofrimento das crianças. Existe algum tipo de estatística de quantas mães são vítimas dessa lei de alienação parental? Qual é o tamanho da dor, do sofrimento que essas mães passam, que essas mulheres, portanto, passam no Brasil hoje? olha só, nós temos, bom, junto com constelação familiar, eu queria acrescentar a história das falsas memórias, né? Que é uma acusação às crianças que é muito grave, né? Porque enlouquece a criança, né? Dizer que o que ela falou é mentira, né? Então, a gente tem uma anotação, porque o Conselho Nacional de Justiça não permite que a gente tenha acesso aos processos, mas a gente tem anotações em organizações civis, né? A gente tem em algumas ONGs e coletivos, a gente tem o registro, né, de milhares de mães. Não são duas nem três. Se fosse uma criança, tinha que ser visto isso. Se fosse uma só, uma já bastaria, já seria suficiente. Mas nós temos milhares de mães, milhares de crianças que estão sendo entregues ao pai abusador porque não se vê provas. Essa semana saiu uma sentença de um homem que foi inocentado, estuprou a ex-mulher, tem vídeo e foi inocentado por falta de provas, com vídeo. O que é preciso agora? Que isso seja feito na sala de audiência? Não é possível uma coisa dessa, dizer que não tem prova, por insuficiência de provas. Então, quando chega nesse nível, tem um vídeo, como a gente tem com criança, exame de corpo de delito feito pelo IML, e diz falta de provas. Está lá testado que houve conjunção carnal. Então, mesmo se tem lesão, mesmo assim, não, não é prova. Do Instituto Médico Legal, órgão do governo, órgão oficial, né? Então, é preciso a gente saber cada vez mais e entender, porque a gente pode pensar assim, bom, mas o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, estou aqui escutando, estou horrorizada aí com o que a doutora Ana está falando, mas eu não posso fazer nada. Pode sim, porque o que está sustentando isso é uma estrutura completamente fraudulenta, completamente, sabe, desonesta. Existe desonestidade de cima a baixo. A lei de alienação parental é uma desonestidade. Porque falar mal do pai, não querer, até existe sim, tanto mãe quanto pai, né? Existe sim isso, mas falar mal da mãe e do pai não danifica a mente da criança. Não vai falar isso. A criança não vai se cortar por causa disso. A criança sabe que a briga é entre os dois lá, ela acha chato, ela não quer, enfim, mas ela não vai se cortar, ela não vai se matar, não vai acontecer nada. Ela vai se cortar e se matar quando ela se sente mal dentro do próprio corpo que foi violado. Quando ela sente o corpo como sujo, isso sim faz uma criança tentar se matar, um adolescente tentar se matar. E muitas vezes se matar mesmo, tá? Rebeca?
Mas é isso, doutora. Fiquei, assim, estarrecida. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo ótimo. Fiquei estarrecida com esses dados que a senhora trouxe. E estava até procurando aqui. Opa! Rebeca? O som fugiu, Rebeca. Tá sem som. Não estamos te ouvindo. Não. Vê. Não, acho que não está rolando, está com problema lá, Rebeca. Bom, então vamos caminhando para o final. Já passamos o nosso horário, mas realmente, como a Rebeca estava dizendo, estarrecedor, né? Realmente as pessoas que não têm contato com esse universo da lei de alienação parental ficam muito, muito chocadas, né? É verdadeiramente impressionante. A gente tem tratado desse tema, como eu digo, tem uma jornalista do Intercept, a Nayara Felizardo, foi precursora na cobertura desse tema, tem sofrido perseguição e censura da justiça brasileira, dos segmentos da justiça brasileira que apoiam essa lei de alienação parental. Várias de suas reportagens foram censuradas, agora finalmente liberadas, mas está brigando para liberar um documentário que foi censurado, proibido pelo Poder Judiciário brasileiro. Então, fundamental tema, nós começamos a trazer, vamos trazer mais vezes esse tema aqui, porque há milhares e milhares de mães, de mulheres sofrendo às custas de uma lei que surgiu na reação à Lei Maria da Penha e que existe para proteger o sistema do patriarcado, nada além disso, né, Ana? Sim, exatamente. É uma lei que só protege exatamente o homem, né? É uma lei testosterona, né? Porque um homem fala, a mãe dele tá praticando alienação parental, fechou, tá fechado. Se a mulher cair na bobagem de dizer ele está praticando alienação parental, tá vendo? Ela está acusando ele porque ela faz alienação. Então não tem saída, não tem saída. É uma lei sem saída para as mulheres, né? Uma lei persecutória, sim. É uma lei misógina, sim. É uma lei perversa, sim. É uma lei que causa amputações de crianças, né? E vem de quem? Do Gardner, que se matou, inclusive dilacerando os órgãos sexuais dele, tá? É uma coisa horrorosa a gente imaginar uma coisa dessa. Ele tinha tentado um primeiro suicídio tomando uma overdose de heroína. Foi salvo, escapou, então ele foi e pegou um estoque e se estocou todo, né? E o Gardner dizia que era preciso que os terapeutas de crianças abusadas, que ele reconhecia que tinham sido abusadas pelos pais, que eles naturalizassem. Existe um capítulo aqui neste livro, né, que ele dedica a isso, a naturalização, que ele fala que, então, o terapeuta, o psicólogo ou psicóloga deve sentar com a criança e assistir vídeos de crianças sendo abusadas. Era assim que ele propunha tratamento para criança. Tá? Então, então, foi encontrado também esse material, né? Ele tinha muitas fitas cassete na época, né? Ele tinha uma quantidade enorme de vídeos, portanto, e que ele estava implicado também, né? Legal. Doutora Ana Iencarelli, fundamental nessa luta aí contra a lei de alienação parental. Muito obrigado por ter, eu ia dizer, é uma alegria recebê-la, mas é difícil, é um tema realmente muito difícil, né? As pessoas ficam chocadas, algumas até têm dificuldade de continuar assistindo, porque é um tema muito doloroso, efetivamente, e mesmo com questões que dizem respeito à profundidade
do universo pessoal, familiar e da sociedade. Vamos, claro, fazer recorte. Fim de semana a gente divulga o recorte dessa entrevista com a professora Ana. Muitíssimo obrigado. Nada, obrigado. Nós é que agradecemos, né? Eu sou da ONG Vozes de Anjos, nós agradecemos muito essa oportunidade de dar voz, né? Porque é preciso dar voz, né? É isso. Obrigado, então, até a próxima vez. A gente vai continuar com esse tema, que eu não tenho dito. A gente tem uma sequência de entrevistas sobre esse tema da lei não parental. Quando o Brasil revogar essa lei, a gente para. Valeu, gente querida. Vamos continuar aqui, vamos ver se a Rebeca consegue voltar. Tchau, Ana. Prazer te conhecer. Tchau, obrigada, tá, Mauro? Muito obrigada. Nada.